Então, a autobiografia ambiental, ela parte do pressuposto de que a nossa relação com os nossos ambientes de vida desempenham uma função super importante para a formação da nossa própria identidade como pessoa. Então, o próprio conceito de identidade de lugar, ele faz uso desse pressuposto, né? Porque ele entende que não existe aspecto da nossa identidade pessoal que não esteja de alguma forma relacionado com algum aspecto de lugar, com algum aspecto dos lugares que foram nossos lugares de vida. Então, agora eu vou citar uma pesquisadora, uma professora de arquitetura e de arquitetura da paisagem da Universidade da Califórnia, chamada Claire Cooper Marcus. Hoje ela tem 86 anos. E ao longo de toda a sua carreira como docente e como pesquisadora, ela aplicou essa técnica com seus estudantes e inclusive com pessoas que não eram seus estudantes. Então ela disse o seguinte, em um texto dela chamado Autobiografia Ambiental. Ela diz: quando comecei a lecionar, ocorreu-me que os alunos de arquitetura e arquitetura da paisagem poderiam se beneficiar explorando seus próprios anos anteriores para descobrir aquelas experiências ambientais pessoais, positivas e negativas, que moldaram os seus valores. Com isso em mente, comecei a elaborar uma tarefa que ficou conhecida como autobiografia ambiental. Então, a Claire acredita que conhecer a nossa própria relação com os nossos ambientes de vida é uma tarefa de autoconhecimento que nos ajuda a entender como nós pensamos os ambientes, né? Nós, como arquitetos, pensadores do espaço, planejadores do espaço, pensamos os ambientes, inclusive para outras pessoas, né? Naturalmente. Bom, então, o que é uma autobiografia ambiental, né? Uma autobiografia ambiental é uma narrativa produzida em primeira pessoa, com foco na experiência ambiental daquela pessoa que narra, naturalmente. Então, essa narrativa, ela pode ser feita no formato de texto, mas ela também pode ser feita utilizando outras formas de expressão, como, por exemplo, desenhos, né? Mídias audiovisuais, enfim. O que importa na autobiografia ambiental é esse relato que tem como foco a vivência ambiental de alguém, né? Um relato em primeira pessoa. Então, eu vou retomar novamente a Claire e eu vou ler um trechinho de uma autobiografia ambiental que ela traz em um dos livros dela, que foi, esse trechinho foi coletado, né, da autobiografia de uma das pessoas que participaram desse estudo junto com ela. Então, esse livro, ele se chama Casa como um Espelho de Si, explorando o significado mais profundo da casa. Claire Cooper Marcus. Então, eu vou ler esse trechinho para vocês, e ele diz o seguinte: sou muito psicologicamente afetado pelo que está ao meu redor. Quando estou em um ambiente onde me sinto restringido ou que considero desordenado, que são as duas maneiras de descrever a casa de outras pessoas onde não me sinto confortável, fico imediatamente incomodado. É muito difícil na minha própria vida quando negligencio minha casa até o ponto da desordem. Quando entro no ambiente de alguém e sinto que é indicativo de muito cuidado e atenção, mesmo que eu não compartilhe do seu gosto, posso imaginar que essa pessoa tem um sentimento relativamente bom sobre si mesma, que ela realmente cuida. E quando eu vou para um ambiente que é completamente desordenado e revela muita negligência, eu olho para essa pessoa de uma maneira um pouquinho diferente. Eu me sinto eu mesmo aqui. Acho que as pessoas aceitam a sensação de que estão no lugar certo. Mas isso significa entrar em contato com quem você é.
e estar em um ambiente que enriquece as coisas de que você precisa. É isso que quero dizer quando digo que uma pessoa está no seu lugar certo. Então, eu escolhi aleatoriamente esse trecho, mas naturalmente existem muitas formas, né, diferentes de se produzir uma autobiografia ambiental. Em geral, esses textos, essas narrativas, elas podem trazer elementos bastante diversos. Então, elas podem trazer naturalmente experiências específicas de vida em determinados lugares. Elas podem trazer sensações, odores, né, cheiros, cores, né, elementos visuais, gostos, né, sons. Ela pode trazer sentidos atribuídos ao ambiente, significados. Então, a autobiografia ambiental é um lugar fértil de manifestações afetivas e cognitivas em relação a lugares que fizeram ou fazem parte da nossa vida. Bom, então, como que se obtém uma autobiografia ambiental? Nós que estamos então agora aprendendo, né, essa técnica, esse instrumento. Então, a autobiografia ambiental ela pode ser obtida simplesmente a partir de uma instrução simples, né? Eu gostaria que agora você produzisse uma narrativa dando ênfase a um lugar importante da sua vida, etc, etc. Ou então, nós podemos fazer uso de uma atividade de imersão, né? Em que a pessoa vai tentar se colocar naquele lugar que é palco da sua narrativa. Ou seja, a gente tenta fazer com que a pessoa feche os olhos, se imagine naquele lugar, né? E aos poucos a gente vai dando as instruções para que ela, a partir daquela reflexão, daquela posição de mente, ela consiga então produzir a autobiografia ambiental. Porque às vezes pode não ser muito fácil, né, falar sobre as nossas próprias experiências ambientais. Em geral, nós não pensamos muito sobre isso. Não é o tipo de prática diária nossa refletir sobre o modo como a gente se relaciona com os lugares. Então, fazer com que a pessoa se coloque naquela posição apta a narrar a sua relação com o lugar pode não ser algo tão simples. De modo que esses pré-exercícios, né, de fazer com que a pessoa se coloque naquele lugar de produção, de narrativa, podem ser interessantes, certo? Bom, esse texto, né, esse texto escrito, enfim, esse material produzido como autobiografia ambiental, ele possui em si mesmo, né, muitas vantagens. Então, a primeira que eu poderia destacar tem a ver com aquilo que eu estava comentando antes, né? A autobiografia ambiental é um exercício de autoconhecimento. Em geral, ela permite que as pessoas reflitam e pensem sobre aspectos que de outro modo elas não pensariam, né? De outra forma elas não pensariam. Então, inclusive, às vezes elas podem mobilizar tanto a pessoa, né, a ponto de provocar sensações ruins, né? Enfim, emocionalmente mais pesadas. Então, ela é esse exercício de autoconhecimento, de reflexão sobre coisas que normalmente não são motivo, né, de pensamento, de reflexão. Né? Uma outra vantagem da autobiografia é que a pessoa que narra, ela escolhe o modo com o qual ela deseja se expressar. Então, ela é totalmente livre para se expressar do modo que ela se sentir mais confortável. Então, se ela quiser escrever, ela escreve, se ela quiser desenhar, ela desenha, se ela quiser produzir um texto na forma de poesia ou prosa, usar a linguagem que desejar, as palavras que desejar. Então, a pessoa que narra, ela tem absolutamente total controle sobre a forma e o que dizer, né? Então, é um modo bastante interessante de conhecer a experiência ambiental a partir do modo como a pessoa deseja comunicar aquilo.
ok? Existem algumas desvantagens, poderíamos dizer também, né? Que a principal delas eu vejo seja a dificuldade que algumas pessoas podem ter de fazer esse exercício introspectivo. Como havia comentado antes, nem sempre é fácil se colocar nessa posição de narrar a própria experiência. Então esse é um ponto que precisa ser observado no desenvolvimento dessa técnica, né? E, naturalmente, como é uma técnica que depende totalmente da vontade e do desejo daquilo que a pessoa quer comunicar, ou seja, a pessoa que comunica controla todos os aspectos que vão estar ali presentes, isso em si pode ser uma limitação, né? Porque nós que desejamos conhecer a experiência de alguém, ficamos sujeitos àquilo que essa pessoa deseja comunicar. Então, pode ser que existam outros fatores interessantes que não vão estar presentes ali por desejo daquela pessoa que narra. Certo? Bom, então, eram essas as questões que eu gostaria de colocar para vocês a respeito da autobiografia ambiental. E aí eu coloco também alguns materiais para que vocês possam utilizar como referência, caso desejem conhecer um pouquinho mais dessa técnica, né? E mesmo caso desejem ler algumas autobiografias. Então, o primeiro texto que eu deixo é um texto que mais voltado a explicar o que é uma autobiografia ambiental, o que se pode obter com uma autobiografia ambiental, quais são suas características, certo? Já o outro link, o outro texto que eu deixo aqui, na verdade não é um texto, é uma coletânea de textos, são exemplos de autobiografias ambientais. Então, eu vou deixar com vocês uma coletânea de textos produzidos pelo Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, LOPUS, da Universidade Federal do Ceará, que é coordenado pela professora Zulmira Bonfim e também pela professora Lúcia Siebra. Esses textos eles foram produzidos por estudantes, professores, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, e eles foram produzidos agora durante o período da pandemia. Eles se chamam Diários da Quarentena, e cada capítulo é a autobiografia ambiental escrita, produzida por alguém, né, vinculado a esse laboratório de pesquisa em psicologia ambiental. Então, são, na verdade, 4 volumes de autobiografias ambientais. Então, são muitos textos que existem ali. Naturalmente, vocês podem escolher 1 ou 2 textos para leitura, porque eu acho que isso pode ser importante no sentido que vai dar a vocês a exata dimensão, né, do que é produzir, ou do que se trata, né, a autobiografia ambiental.